Aula de métodos iterativos para determinar as raízes ou zeros das equações polinomiais. Primeira coisa nos métodos numéricos para encontrar os zeros da função é do tipo polinomial transcendentes são o isolamento das raízes. Para isso a gente usa o método gráfico. Em seguida, a gente faz o refinamento. Tem vários métodos. O método que eu trouxe foi da bissecção. Ok? Esse método é baseado no teorema de Bolzano, que diz o seguinte: se eu tenho um intervalo que tem uma raiz, a imagem da função de A vezes a imagem de B tem que ser negativo para ter uma raiz aqui. O teorema de Bolzano diz isso. Aqui o exemplo, ó. Você tem um intervalo, desse lado negativo, desse lado positivo. É o produto da negativa. Então, para ter uma raiz, o produto das imagens do intervalo tem que ser negativo, tá bom? Agora, a bisseção é o que? É apenas fazer a média do intervalo, olha, x0, x1, x2, até se aproximar da raiz. A gente vai fazer a estimativa dos números de interações com essa fórmula. Você tem que o número de interações vai ser maior do que quem? O log do intervalo, onde está a raiz, menos o log do erro, sobre o log de 2. Vamos ver esse exemplo aqui. Nesse exemplo, a primeira fase é achar, o isolamento da raiz. Isolamento. Depois, refinamento. Olha aqui o isolamento. O método gráfico, eu vou fazer o quê? Separar as variáveis. Ou melhor, eu tenho uma função, mas separo em duas. Aqui eu chamei a primeira de H e a segunda de G. Fiz os gráficos, a interseção me dá aproximadamente onde está a raiz. Você pode fazer isso no GeoGebra para verificar, acha precisamente a raiz. Mas usando o papel milimetrado, a folha de ofício, você não vai encontrar precisamente. Então eu determinei aqui o intervalo entre 0,5 e 1. Vamos agora fazer o isolamento, ou melhor, refinamento, ó. Refinamento. É a fase 2. Escolhi o erro de 10 a menos 2, 0,01. Já fiz o cálculo das interações. Olha aqui a fórmula. 1 e 0,5, ó. O intervalo que eu escolhi foi de 1, de 0,5 a 1. Qual é o erro? 0,01. Usa a calculadora, faz essa conta rapidinho. Deu 6 interações, todos 6, 5. A gente colocou na nossa tabela lá assim. Foi suficiente. Que a gente aproximou para 5 na nossa tabela, porque a gente usou 3 casas decimais. Nossa tabela está aqui. Então a interação zero pega a função, o intervalo. Então, voltando, a imagem em 0,05 positivo, em 1 negativo. Quem é metade? Você soma 1 mais 0,5, 1,5 por 2, 0,75. Qual a imagem? Negativa. A imagem aqui foi negativa, você faz essa conta substituindo
valor na função. Nesse caso, o que nós temos? Mais, menos e menos. Por usando a função vezes a imagem das funções tem que ser negativa. Então, mais vezes menos deu menos. Então, o próximo intervalo que você vai fazer o seu refinamento vai ser escolhido com sinais contrários. Esses dois, 0,5 e 0,75. 0,5 e 0,75. Então está aqui. O novo cálculo vai indicar mais e menos. Você vai ver agora onde é que está a raiz. E a tabela fica da seguinte ideia. Começamos 0,5 e 1. Metade 0,75. Quem é a imagem? Coloquei aqui. Negativo. Quem é a imagem deste? Positivo. Quem é a imagem desse intervalo? Negativo. Então eu não posso pegar as duas negativas. Positivo e negativo. Então vai ser 0,5 e 0,75. 0,5 e 0,75. E o novo ponto médio, você tira a média entre os dois. Aqui a gente vai determinando o erro. Pega o intervalo B menos A e divide por 2. 1 menos 0,5, 0,25 por 2. Você tem 0,5 por 2, 0,5. Então aí você vai fazer isso na sequência. Sempre olhando o sinal. Aqui é mais, menos, menos. Olhe como o erro vai caindo. 0,007. Nós queremos um erro menor, né? 0,010 ou 0,01. Então, nesse caso aqui, nós já temos um valor menor. Então, nós podemos parar e temos o ponto médio igual a 0,569. Quer dizer que esse aqui é a raiz para a nossa função, usando o método de bissecção. Dividir a seção em duas. Você divide em 2 e vai diminuindo até chegar no valor. Então, cumprimos aí com a explicação do método de bissecção. Ok, pessoal? Bem, pessoal, estamos aqui com o Scilab, que é um software numérico para rodar o método de bissecção. Esse da nossa aula que eu coloquei no quadro. Então aqui essa área aqui é o console, mas eu vou abrir já um arquivo com o nosso código. Tá numa pasta aqui, ó, softwares Scilab bissecção vídeo. Foi feito exatamente para esse vídeo. Eu dou OK aqui, que aqui é nosso SkyNotes. São arquivos .sce específicos do Scilab, ó. Olha aqui, SCE. Então eles não abrem outro dispositivo que não seja o software Scilab. Então aqui tem uns comentários que não tem muita importância, porque nós vamos trabalhar aqui com essa função. Vou fazer um Ctrl C e botar aqui. É a nossa função, né? A gente vai tirar esse comentário aqui rapidamente. Aqui tem os comandos para limpar e o intervalo que está aqui para a gente fazer a conta de 1 a 2. Nós sabemos que no intervalo que nós fizemos no método gráfico 0,5 a 1. Mas vamos rodar aqui. Tem um comando aqui bem no alto, ó. Salvar, executar. Pronto, não existe raiz nesse intervalo. Vamos ver então com 0,5 até 1, né? 0,5 até 1. Nós já sabemos que está aqui a raiz, ele vai calcular para a gente. Salvar e executar. Pronto, 0,567, como nós fizemos tanto no Scilab agora, como no Wolfram. No cálculo do quadro deu uma diferença aí na casa dos milésimos. Vamos analisar rapidamente o código aqui, ó.
Aqui tem as imagens para esses intervalos em cima dessa função, e ele verifica, ó, se as imagens for positivo, não existe raiz. O produto das imagens for positivo, né? Bolzano, o teorema, diz que é o contrário, né? Se a imagem de A vezes a imagem de B for negativo, tem raiz. Então aqui seria uma proposição inversa, né? Como o produto está positivo, não existe raiz. Bom, aqui é uma linguagem de programação, se assemelha a outras linguagens, tá? É realmente complicado a elaboração, mas se você tem um script pronto, você pode conferir aí os cálculos. Nesse script ele não vai mostrando passo a passo, mas mostra aí o resultado final. Vamos trabalhar com o Scilab, pessoal. Até mais. Pessoal, aqui a gente está utilizando o Wolfram Alpha. Olha aqui o endereço. Você consegue aqui fazer aquele cálculo que a gente fez no quadro, né? Selecionando o Wolfram Alpha, ele tem aqui as funções de matemática e cálculo e análise. Você clicando nesse link, você vai para uma região onde você pode escolher aqui, ó, cálculos numéricos. Ele coloca em inglês análise numérica. Então aqui também tem outras opções, equações diferenciais. Então aqui nós vamos escolher, ó, cálculo de raízes, root em inglês. Aqui eu vou colocar mais exemplos e a gente vai ter a opção de colocar aqui o método de bisseção. Então a gente tem aqui a opção de comando. A outra opção de comando aqui a gente tem um detalhamento do intervalo, ó, vai de A até B, e define o número de dígitos ou a precisão. Clicando aqui, nós podemos entrar. Para adiantar, nós fizemos, o comando foi E elevado a menos x, pegando carona aqui na formatação que está aqui, menos x. Nós vamos lembrar do quadro lá. Então a gente vai tirar aqui o cosseno que nós vamos utilizar, foi de 0,5 até 1 o intervalo, e a precisão foram 3 dígitos. A gente pede o cálculo, né? Ele vai usar o método, aqui ele apresenta a equação que nós resolvemos, um intervalo, 3 dígitos de precisão. Nós encontramos uma diferença, né? Se vocês olhar um pouquinho, vocês olham. Aqui ele fala um pouquinho do método, é 1/2 do intervalo, e aqui você tem o passo seguinte, que também vai usando qual é desses que a gente utiliza. Nós usamos o teorema de Bolzano para saber qual é o novo intervalo. Quando eu acho o meio, eu quero saber se eu vou usar do meio para o A ou do meio para B. Aí eu vou ver aqueles que têm os sinais opostos, porque a multiplicação deles dois por Bolzano vai dar negativo, e aí vai ter a raiz. Ó, diferente dele, nós calculamos 6 passos usando a fórmula. Usamos 5, foi suficiente. Então isso aí tem a ver com o grau de arredondamento. Aqui tem o diagrama de conversão. Vocês olham aqui x e aqui número de passos. Vai aumentando o número de passos, você vai fechando, ó. Fechando, você tinha de 0,5 a 1, passou de 0,5 a 0,75, depois de 0,5 a 0,625, aí já estreitou aqui e foi estreitando, estreitando, até que você, ó, se eu prolongar até aqui embaixo, vai dar a solução 0,567, descendo aqui esse ponto. Mas esse gráfico é bem legal, que você vai vendo, ó, vai fechando até encontrar. É o método iteração, você vai fazendo repetição. Esse gráfico já é da conversa, aqui é o resíduo ou erro. Então o erro vai diminuindo bastante linearmente. Quando você vai aumentando o número de passos, ele vai caindo bastante. Então aqui com a precisão de 100, olha como ele desce rapidamente. E o resumo, né? Foram a precisão de 3 dígitos. Ele trabalha com precisão, a gente trabalhou com erro. Foram 9 passos para o Wolfram Alpha, nós trabalhamos com 5.
E aqui ele vai dizendo, se for 50 dígitos, olha o número de passos. Se for 100, 331 etapas, repetições. Então isso, você querendo a precisão maior, né, como é o caso aqui, a precisão 3, precisão 50, precisão 100. Então ele fez o gráfico aqui, ó. Precisão 3 não consegue passar disso, ó, 3 dígitos. Não consegue diminuir muito. A precisão de 50 está aqui. Em torno de 10 a menos 40, 10 a menos 60. E aí finaliza aqui, ó, a precisão 100 com 331 passos. Então isso aí tem um custo computacional. Então aí tem que se pensar bem, o valor que a gente encontrou, o valor melhor que ele encontrou, está bem próximo do que a gente encontrou. Então aqui é uma forma da gente checar, né, usando o método de biseção, aqui usando também um recurso free, que é o Wolfram Alpha. Ok, pessoal? Pessoal, outra opção para localizar aqui o Wolfram Alpha, você coloca a função e coloca o nome Wolfram Alpha. Então eu venho aqui, vou poder entrar rapidamente num atalho, né? E esse atalho a gente tem aqui o método de biseção. Então aqui a gente vai colocar a nossa função, ó, e elevado a menos x. No caso é bom botar um parênteses, deleta os outros, menos x. Intervalo começou de ponto 5 até 1 e usando a precisão de 3. A gente pede para calcular, né? Ele mostra aqui mais uma vez e está fazendo aqui o cálculo aqui embaixo. Deu 0,567 a nossa raiz. Aqui ele dá o método, né, de forma simbólica, né, um meio do intervalo é o primeiro. Aí você vai ver por bolzano qual é o intervalo que você fica. E aqui temos os gráficos, como nós mostramos anteriormente para vocês. Então aqui é uma maneira aqui de você ir direto no que você precisa em relação ao Wolfram Alpha. Ele não tem todas as opções que a gente quer. Então algumas opções ele realmente não tem. O método de biseção ele tem, está à disposição de vocês. Ok, pessoal?